Introdução, leitura automática e o Espiritismo, a internet e a maior liberdade na divulgação da doutrina espírita. É um fato que muitos presidentes de emissoras de rádio ou televisão impõem sérias restrições à divulgação do espiritismo na empresa que dirigem, apesar da grande audiência dos programas genuinamente espíritas, temem perder o investimento e a audiência de muitos adeptos das religiões e fecham o espaço midiático aos espíritas. O progresso das novas tecnologias de informação oferecem um novo meio para a divulgação da doutrina espírita, a internet, apesar da insatisfação de pessoas que tentam impor à humanidade o nada como uma solução consoladora e progressista. É uma prova mais de que quando um princípio é verdadeiro, todo o esforço em ocultar uma lei natural é inútil, e que cedo ou tarde aquilo que tanto foi combatido acaba derrubando por terra os preconceitos e os interesses mesquinhos. Por que a leitura automática de obras espíritas? Aqui apresentamos a leitura automática de uma obra espírita com o intuito de contribuir para o esclarecimento e a pesquisa daqueles que desejam pesquisar sobre as 3 perguntas mais importantes para o homem. 1. De onde eu vim? 2. O que sou? 3. O que serei após o fenômeno morte? Esta leitura automática tem como intuito também servir de material de pesquisa para aqueles que, espiando e provando, sentem a cada momento a visão no mundo material diminuir, mas através do espiritismo se esclarecerão que o estado atual é passageiro e terá um fim cedo ou mais tarde de acordo com a forma que vivem a vida, que não se acaba. A leitura automática, suas qualidades e deficiências. A leitura automática permite escutar longos textos, contribuindo para a compreensão do conteúdo, uma formatação especial do texto para se adequar às características da informática. Mesmo assim, os programas de computador têm limites que não permitem a pronúncia adequada de certas palavras, além de aportuguesar palavras estrangeiras que permanecem com a pronúncia estrangeira já consagrada no cotidiano do brasileiro. Neste trabalho, esta dificuldade pode ser superada baixando esta obra no site do ICEMEB, Instituto de Ciência Espírita Maria Elivina Borges, www.icemeb.com, e até mesmo contando com a ajuda de pessoas esclarecidas e com o intuito de esclarecer, podem ajudar no entendimento do verdadeiro sentido da obra baixada, além do uso constante de leituras deste tipo, dar condição de deduzir os termos que as limitações da tecnologia atual não podem superar. Os membros do ICEMEB desejam a todos um bom aproveitamento da obra que lhes é oferecida. Membros do ICEMEB. O Espiritismo é uma ciência positiva. A locução de Allan Kardec aos espíritas de Bruxelas, Antuérpia. Publicamos esta locução a pedido de grande número de pessoas que nos testemunharam o desejo de conservá-la, e porque ela tende a fazer considerar o Espiritismo sob um aspecto de certo modo novo. A Revista Espírita de Antuérpia reproduziu-a integralmente. Senhores e caros irmãos espíritas, apraz-me dar-vos este título, porque, embora eu não tenha o privilégio de conhecer todas as pessoas presentes nesta reunião, quero crer que aqui estamos em família e todos em comunhão de pensamentos e de sentimentos. Mesmo admitindo que nem todos os assistentes fossem simpáticos às nossas ideias, não os confundiria menos no sentimento fraterno que deve animar os verdadeiros espíritas para com todos os homens, sem distinção de opinião. Não obstante, é aos nossos irmãos de crença que me dirijo mais especialmente, para exprimir-lhes a satisfação que sinto de me achar entre eles e de oferecer-lhes, em nome da Sociedade de Paris, a saudação de fraternidade espírita. Eu já havia tido a prova de que o Espiritismo conta, nesta cidade, numerosos adeptos sérios, devotados esclarecidos, compreendendo perfeitamente o objetivo moral e filosófico da doutrina. Sabia que aqui encontraria corações simpáticos, e isto foi motivo determinante para que eu correspondesse ao insistente e grato convite que me foi feito por vários dentre vós, de aqui fazer uma pequena visita este ano. A acolhida tão amável e cordial que recebi fará que leve de minha estada mais agradável lembrança. Certamente eu teria o direito de envaidecer-me pela acolhida que me tem sido dispensada nos diferentes centros que visito, se não soubesse que esses testemunhos se dirigem muito menos ao homem do que à doutrina, da qual sou humilde representante, e devem ser consideradas
como uma profissão de fé, uma adesão aos nossos princípios. É assim que os encaro, no que me concerne pessoalmente. Aliás, se as viagens que faço de vez em quando aos centros espíritas só devessem ter como resultado a satisfação pessoal, eu as consideraria inúteis e delas me absteria. Mas, além de contribuírem para estreitar os laços de fraternidade entre os adeptos, também têm a vantagem de fornecer-me elementos de observação e de estudo, jamais perdidos para a doutrina. Independentemente dos fatos que possam servir ao progresso da ciência, aí recolho os materiais da história futura do Espiritismo, os documentos autênticos sobre o movimento da ideia espírita, os elementos mais ou menos favoráveis ou contrários que ela encontra, conforme as localidades, a força ou a fraqueza e as manobras de seus adversários, os meios de combater estes últimos, o zelo e o devotamento de seus verdadeiros defensores. Entre estes últimos, devem colocar-se em posição de destaque todos os que militam pela causa com coragem, perseverança, abnegação e desinteresse, sem segunda intenção pessoal, que buscam o triunfo da doutrina pela doutrina, e não pela satisfação de seu amor próprio, enfim, aqueles que, por seu exemplo, provam que a moral espírita não é uma palavra vã, e se esforçam por justificar esta notável afirmação de um incrédulo. Com uma tal doutrina, não se pode ser espírita sem ser homem de bem. Não há centro espírita onde eu não tenha encontrado um número mais ou menos grande desses pioneiros da obra, desses arroteadores de terreno, desses lutadores infatigáveis que, sustentados por uma fé sincera e esclarecida, pela consciência de cumprir um dever, não desanimam ante nenhuma dificuldade, encarando seu devotamento como dívida de reconhecimento pelos benefícios morais que receberam do Espiritismo. É justo fiquem perdidos para os nossos descendentes os nomes daqueles de que se honra a doutrina e que um dia não possam ser inscritos no panteão espírita? Infelizmente, ao lado destes por vezes se acham pessoas de má índole, os impacientes da causa, que, não calculando o alcance de suas palavras e de seus atos, podem comprometê-la, os que, por zelo irrefletido, por ideias intempestivas e prematuras, sem o querer fornecem armas aos nossos adversários. Depois vêm aqueles que, não considerando o espiritismo senão pela superfície, sem serem tocados no coração, por seu próprio exemplo dão uma falsa ideia de seus resultados e de suas tendências morais. Eis aí, sem sombra de dúvida, o maior escolho com que se deparam os sinceros propagadores da doutrina, pois muitas vezes veem a obra, que tão penosamente esboçaram, desfeita justamente por aqueles que os deveriam secundar. Está provado que o Espiritismo é mais entravado pelos que o compreendem mal do que pelos que não compreendem absolutamente, e, mesmo, pelos inimigos declarados. E é de notar que os que o compreendem mal geralmente têm a pretensão de o compreender melhor que os outros, e não é raro ver neófitos que, ao cabo de alguns meses, pretendem dar lições àqueles que adquiriram experiência em estudos sérios. Tal pretensão, que denuncia orgulho, é uma prova evidente da ignorância dos verdadeiros princípios da doutrina. Contudo, que os espíritas sinceros não desanimem, é o resultado do momento de transição por que vivemos. As ideias novas não podem estabelecer-se de repente sem obstáculos, como lhes é preciso varrer as ideias antigas, forçosamente encontram adversários que as combatem e as repelem, sem falar nas criaturas que as tomam em sentido contrário, que as exageram ou desejam acomodá-las a seus gostos e opiniões pessoais. Mas chega o momento em que as ideias contraditórias caem por si mesmas, uma vez conhecidos e compreendidos os verdadeiros princípios pela maioria. Já vedes o que sucedeu com todos os sistemas isolados, surgidos na origem do Espiritismo, todos caíram ante a observação mais rigorosa dos fatos, ou só ainda encontram alguns desses partidários tenazes que, em tudo, se aferram às suas ideias primitivas, sem darem um passo à frente. A unidade se fez na crença espírita com muito mais rapidez do que se esperava. É que os espíritos, em todos os pontos, vieram confirmar os princípios verdadeiros, de sorte que hoje, entre os adeptos do mundo inteiro, há uma opinião predominante que, se ainda não goza da unanimidade absoluta, é, incontestavelmente, a da imensa maioria.
donde se segue que aquele que quiser marchar na contramão desta opinião, encontrando pouco ou nenhum eco, condena-se ao isolamento. Aí está a experiência para o demonstrar. Para remediar o inconveniente que acabo de assinalar, isto é, para prevenir as consequências da ignorância e das falsas interpretações, é preciso maior empenho na vulgarização das ideias justas e na formação de adeptos esclarecidos, cujo número crescente neutralizará a influência das ideias errôneas. Minhas visitas aos centros espíritas, naturalmente, têm por objetivo principal auxiliar os nossos irmãos em crença em suas tarefas. Assim, eu as aproveito para lhes dar instruções que possam necessitar, como desenvolvimento teórico ou aplicação prática da doutrina, tanto quanto me é possível fazê-lo. Como é sério o fim dessas visitas, e exclusivamente no interesse da doutrina, não busco ovações, que nem são do meu gosto, nem do meu caráter. Minha maior satisfação é encontrar-me com amigos sinceros, devotados, com os quais nos podemos entreter sem constrangimento e esclarecer-nos mutuamente, por uma discussão amistosa, em que cada um traz o contributo de suas próprias observações. Nessas excursões não vou pregar aos incrédulos, jamais convoco o público para catequizá-lo, pois não vou fazer propaganda, só compareço a reuniões de adeptos nas quais meus conselhos são desejados e possam ser úteis, eu os dou de bom grado aos que julgam deles necessitar, abstenho-me com os que se julgam bastante esclarecidos para os dispensar. Numa palavra, só me dirijo aos homens de boa vontade. Se, excepcionalmente, se insinuassem nessas reuniões pessoas atraídas somente pela curiosidade, ficariam desapontadas, porquanto aí nada encontrariam que as pudesse satisfazer, e, caso estivessem animadas de sentimento hostil ou desabonador, o caráter eminentemente grave, sincero e moral da Assembleia e dos assuntos nela tratados tiraria qualquer pretexto plausível para a sua malevolência. Tais são os pensamentos que exprimo nas diversas reuniões às quais sou chamado para assistir, a fim de que não se equivoquem quanto às minhas intenções. Afirmei no início que eu não era senão o representante da doutrina. Algumas explicações sobre o seu verdadeiro caráter naturalmente chamarão vossa atenção para um ponto essencial que, até agora, não foi considerado suficientemente. Na verdade, vendo a rapidez dos progressos desta doutrina, haveria mais glória em dizer-me seu Criador, meu amor próprio lá encontraria o seu salário, mas não devo fazer minha parte maior do que ela é. Longe de o lamentar, eu me felicito, porque, então, a doutrina não passaria de uma concepção individual, que poderia ser mais ou menos justa, mais ou menos engenhosa, mas que, por isso mesmo, perderia sua autoridade. Poderia ter partidários, talvez fizesse escola, como muitas outras, mas certamente não teria adquirido, em alguns anos, o caráter de universalidade que a distingue. Eis um fato capital, senhores, que deve ser proclamado bem alto. Não, o Espiritismo não é uma concepção individual, um produto da imaginação, não é uma teoria, um sistema inventado para a necessidade de uma causa, tem sua fonte nos fatos da própria natureza, em fatos positivos, que se produzem a cada instante sob os nossos olhos, mas cuja origem não se suspeitava. É, pois, resultado da observação, numa palavra, uma ciência, a ciência das relações entre o mundo visível e o mundo invisível, ciência ainda imperfeita, mas que se completa todos os dias por novos estudos e que, tem de certeza, ocupará o seu lugar ao lado das ciências positivas. Digo positivas, porque toda ciência que repousa sobre fatos é uma ciência positiva, e não puramente especulativa. O Espiritismo nada inventou, porque não se inventa o que está na natureza. Newton não inventou a lei da gravitação, esta lei universal existia antes dele. Cada um aplicava e sentia os efeitos, embora não a conhecessem. O Espiritismo, por sua vez, vem mostrar uma nova lei, uma nova força da natureza, a que reside na ação do espírito sobre a matéria, lei tão universal quanto a da gravitação e da eletricidade, conquanto ainda desconhecida e negada por certas pessoas, como foram todas as outras leis na época de suas descobertas.
e que os homens geralmente têm dificuldade em renunciar às suas ideias preconcebidas e, por amor próprio, custa-lhes reconhecer que estavam enganados, ou que outros tenham podido encontrar o que eles mesmos não encontraram. Mas, em última análise, como esta lei repousa sobre fatos, e contra os fatos não há negação que possa prevalecer, terão de render-se à evidência, como os mais recalcitrantes fizeram quanto ao movimento da Terra, à formação do globo e aos efeitos do vapor. Por mais que acusem os fenômenos de ridículos, não podem impedir a existência daquilo que é. Assim, o Espiritismo procurou a explicação dos fenômenos de uma certa ordem que, em todos os tempos, se produziram de maneira espontânea. Mas, sobretudo, o que o favoreceu nessas pesquisas é que lhe foi dado, até certo ponto, o poder de produzi-los e de provocá-los. Encontrou nos médiuns instrumentos adequados a tal efeito, como o físico encontrou na pilha e na máquina elétrica os meios de reproduzir os efeitos do raio. É fácil compreender que isto não passa de uma comparação, não pretendo estabelecer uma analogia. Mas há aqui uma consideração de alta importância, é que, em suas pesquisas, ele não procedeu por via de hipóteses. Como o acusam, não supôs a existência do mundo espiritual para explicar os fenômenos que tinha sob as vistas, procedeu por meio da análise e da observação dos fatos, remontou a causa e o elemento espiritual se lhe apresentou como força ativa, só o proclamou depois de havê-lo constatado. Como força e como lei da natureza, a ação do elemento espiritual abre, assim, novos horizontes à ciência, dando-lhe a chave de uma imensidão de problemas incompreendidos. Mas, se a descoberta de leis puramente materiais produziu revoluções materiais no mundo, a do elemento espiritual nele prepara uma revolução moral, pois muda totalmente o curso das ideias e das crenças mais arraigadas, mostra a vida sob outro aspecto, mata a superstição e o fanatismo, desenvolve o pensamento, e o homem, em vez de arrastar-se na matéria, de circunscrever sua vida entre o nascimento e a morte, eleva-se ao infinito, sabe de onde vem e para onde vai, vê um objetivo para o seu trabalho, para os seus esforços, uma razão de ser para o bem, sabe que nada do que adquire na terra, em saber e moralidade, lhe é perdido, e que seu progresso continua indefinidamente no além-túmulo, sabe que há sempre um futuro para si, sejam quais forem a insuficiência e a brevidade da existência presente, ao passo que a ideia materialista, circunscrevendo a vida à existência atual, dá-lhe como perspectiva um nada, que não tem por compensação sequer a duração, que ninguém pode aumentar à vontade, já que podemos cair amanhã, em uma hora, e então o fruto dos nossos labores, de nossas vigílias, dos conhecimentos adquiridos estarão para nós perdidos para sempre, muitas vezes sem termos tido tempo de desfrutá-los. O Espiritismo, repito, ao demonstrar, não por hipótese, mas por fatos, a existência do mundo invisível e o futuro que nos aguarda, muda completamente o curso das ideias, dá ao homem a força moral, a coragem e a resignação, porque não mais trabalha apenas pelo presente, mas pelo futuro, sabe que se não gozar hoje, gozará amanhã. Demonstrando a ação do elemento espiritual sobre o mundo material, amplia o domínio da ciência e, por isto mesmo, abre nova via ao progresso material. Então terá o homem uma base sólida para o estabelecimento da ordem moral na Terra, compreenderá melhor a solidariedade que existe entre os seres deste mundo, já que esta solidariedade se perpetua indefinidamente, a fraternidade deixa de ser palavra vã, ela mata o egoísmo, em vez de por ele ser morta e, muito naturalmente, o homem imbuído destas ideias a elas conformará suas leis e suas instituições sociais. O Espiritismo conduz inevitavelmente a esta reforma. Assim, pela força das coisas, realizar-se-á a revolução moral que deve transformar a humanidade e mudar a face do mundo, e isto tão só pelo conhecimento de uma nova lei da natureza, que dá outro curso às ideias, uma finalidade a esta vida, um objetivo às aspirações do futuro, fazendo encarar as coisas de outro ponto de vista.
Se os detratores do espiritismo, falo dos que militam pelo progresso social, dos escritores que pregam a emancipação dos povos, a liberdade, a fraternidade e a reforma dos abusos, conhecessem as verdadeiras tendências do espiritismo, seu alcance e seus inevitáveis resultados, em vez de ridicularizá-lo, como o fazem, de interpor incessantemente obstáculos no seu caminho, nele vissem a mais poderosa alavanca para chegar a destruição dos abusos que combatem, em vez de lhes serem hostis, o aclamariam como um socorro providencial. Infelizmente, na sua maioria, creem mais em si do que na providência. Mas alavanca-lhe sem eles e a despeito deles, e a força irresistível do espiritismo será tanto mais bem constatada quanto mais ele tiver de combater. Um dia dirão deles, o que não será para a sua glória, o que eles próprios dizem dos que combateram o movimento da terra e dos que negaram a força do vapor. Todas as negações, todas as perseguições não impediram que estas leis naturais seguissem seu curso, assim como os sarcasmos da incredulidade não impedirão a ação do elemento espiritual, que é, também, uma lei da natureza. Considerado desta maneira, o espiritismo perde o caráter de misticismo que lhe censuram os detratores, justamente aqueles que menos o conhecem. Não é mais a ciência do maravilhoso e do sobrenatural ressuscitada, é o domínio da natureza enriquecida por uma lei nova e fecunda, uma prova mais do poder e da sabedoria do Criador, são, enfim, os limites recuados dos conhecimentos humanos. Tal é, em resumo, senhores, o ponto de vista sob o qual se deve encarar o espiritismo. Nesta circunstância, qual foi o meu papel? Nem o de inventor, nem o de criador. Vi, observei, estudei os fatos com cuidado e perseverança, coordenei-os e lhes deduzi as consequências, eis toda a parte que me cabe. Aquilo que fiz, outro poderia ter feito em meu lugar. Em tudo isto fui simples instrumento dos pontos de vista da providência, e dou graças a Deus e aos bons espíritos por se terem dignado servir-se de mim. É uma tarefa que aceitei com alegria, e da qual me esforcei por tornar-me digno, pedindo a Deus me desse as forças necessárias para realizá-la segundo a sua santa vontade. No entanto, a tarefa é pesada, mais pesada do que possam imaginá-la, e se tem para mim algum mérito, é que tenho a consciência de não haver recuado perante nenhum obstáculo e nenhum sacrifício. Será a obra da minha vida até meu último dia, porque, na presença de um objetivo tão importante, todos os interesses materiais e pessoais se apagam como pontos diante do infinito. Termino esta alocução, senhores, dirigindo sinceras felicitações aos nossos irmãos da Bélgica, presentes ou ausentes, cujo zelo, devotamento e perseverança contribuíram para a implantação do espiritismo neste país. Estou convicto de que as sementes plantadas nos grandes centros de população, como Bruxelas, Antuérpia, que não foram lançadas em solo estéril. Kardec, Allan. Viagem Espírita de 1862. Rio de Janeiro, FEB. O Espiritismo é uma ciência positiva, pague R$ 74,79.